Muita gente me pergunta, Altair, quanto paga de imposto uma ME, uma microempresa? Precisa abrir uma microempresa, quanto que eu vou pagar de tributação, de impostos? Eu vou trazer aqui algumas dicas, né, extremamente relevantes e mostrar para você algumas coisas aqui que eu acho que faz sentido você aprender e ter clareza sobre quanto você vai pagar de imposto abrindo, né, um CNPJ de microempresa. Eu sou contador Altair Alves. Você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos canais que mais ajuda e educa empreendedores digitais e empreendedores na internet em todo o Brasil. É muito bom ter você por aqui, então se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Bom, antes da gente definir essa questão de quanto paga uma microempresa de imposto, uma ME, a gente precisa entender uma coisa. Como que é constituída a tributação, a parte tributária de uma empresa, quando você tem ali a abertura do teu CNPJ. Estão todas ligadas à atividade da sua empresa. Existem algumas regras bem específicas ligadas à natureza jurídica, né? O modelo de empresa que você tem. Se você entrar lá no teu CNPJ, você vai ver que natureza jurídica é o tipo, tem um código lá, né? Um tipo de empresa, que pode ser empresário individual, que é o caso do MEI, né? Pode ser uma SLU, uma sociedade limitada unipessoal, pode ser também uma sociedade empresária limitada, sociedade simples pura, sociedade simples limitada, sociedade anônima, uma série de naturezas jurídicas que você pode optar no momento de abrir sua empresa. Mas a tributação, 99% das vezes, está ligada somente à atividade da sua empresa, tá certo? Em alguns casos específicos, podem estar ligados também a algum benefício ligado à natureza jurídica. Vou dar um exemplo, né? Se você é um médico, por exemplo, e abre uma sociedade simples pura aqui em São Paulo, você pode optar, por exemplo, pelo ISS trimestral, que é o Imposto sobre Serviço, que também é uma possibilidade de reduzir a sua carga tributária, tá certo? Agora, na maioria das vezes, ligado à atividade. Então, quando você vai abrir a sua empresa, precisa ser feito um estudo tributário, primeiro para entender quais são os quinais, né, o CNAE correto para a sua atividade, porque lá determina aquilo que você faz e aquilo que vai no objeto social do seu contrato social, tá certo? Você definiu essas atividades, com base nesses quinais que estão no teu CNPJ, nós vamos associar a sua tributação. E a tributação, ela pode ser escolhida, né? Você que vai escolher como empresário, com o apoio de um contador especializado no teu segmento e que entenda, né, do seu segmento. É muito importante dizer que uma contabilidade especializada faz muita diferença nesse sentido também, entre outros, né? Nesse momento, você precisa pensar o seguinte: quando eu escolhi as atividades, né, e defini que eu vou escolher meu regime tributário, eu tenho que ter em mãos a minha projeção de faturamento, qual que é a representatividade de cada atividade dentro do meu CNPJ, para eu determinar as minhas escolhas. Mas eu posso escolher Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Eu vou te dar um exemplo, como nós estamos falando de ME, pessoas que estão começando normalmente estão ali no Simples Nacional, e eu vou te dar um exemplo prático aqui. Se a sua empresa for um comércio, você vai começar tributando com 4%. É isso que você vai pagar como ME comércio. Como uma microempresa, indústria, você tem aí mais 0,5%, você vai começar com 4,5%. Depois você tem a tabela 3, que é para serviços que vão... Ali você tem a maioria dos serviços prestados hoje no Brasil, estão ali na tabela 3, que podem optar, né, ali dentro do Simples Nacional, estão ali na tabela 3, que começa com 6%, até a primeira faixa, que é 180 mil ano, né, de faturamento. Depois você tem a tabela 4, que começa ali com 4,5%, que é a tabela que tem ali as atividades relacionadas à mão de obra, tem advogado, tem construção civil, empresa de portaria, empresas de prestação de serviço de mão de obra normalmente estão ali no anexo 4, e depois você tem a tabela 5, que começa com 15,5%, que é a mais cara dentro do Simples Nacional, que acaba sendo utilizado para as atividades intelectuais, médico, dentista, psicólogo, enfim. Então, basicamente, é o que você começa a pagar. Aí dentro disso tem várias regras, né, que a gente precisa discutir, a gente pode discutir em outros vídeos. Mas basicamente o que você precisa entender, o quanto você vai pagar de imposto como ME, é basicamente, para a maioria das atividades, é de 4% a 6%. Tá? De 4% a 6%. Tem essa questão do anexo 5, que também tem outras possibilidades de reduzir essa tabela 5 também para a tabela 3, que eu já tratei aqui, que é o fator R, mas nós deixamos isso para o próximo vídeo. Mas esse vídeo é mais para você entender, né, e comparado a 27,5%
da tributação, não vale a pena, por exemplo, você ser pessoa física e vale a pena ser pessoa jurídica, tá? Altair, eu tenho uma empresa, eu preciso organizar minha empresa, eu preciso abrir um CNPJ, eu preciso dar um rumo novo aí para minha vida na organização. Tem link aqui na descrição, só acessar, tem um formulário lá, preenche lá pra gente a sua situação e nossos especialistas já vão entrar em contato com você para poder te ajudar, tá bom? Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro.